Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ação e fantasia chamado Detetive Dee, Os Quatro Reis Celestiais. O filme começa muito tempo atrás na China Antiga, onde um famoso general chamado Hendi recebeu uma lendária lâmina conhecida como a Lâmina do Dragão, que é capaz de repelir até mesmo a magia mais poderosa de todas. No entanto, a rainha Zetian está descontente com a decisão do marido, pois acredita que é muito poder para ser dado a uma única pessoa. Ela acredita que Hendi acabará dando um golpe em sua dinastia. O rei se recusa a pegar a lâmina de volta, pois discorda das preocupações de sua esposa, forçando a mulher a recorrer a uma tática diferente. Ela se encontra com o guarda do rei, Yuchi, em segredo. Zetian quer que ele, digamos, pegue a espada de volta escondido para ela e promete que nenhuma punição cairá sobre Randy por perder a arma do rei, já que ela sabe que os dois homens são muito amigos. A mulher leva Yuchi para conhecer as pessoas que ela reuniu para a missão. Todos são feiticeiros poderosos com habilidades incríveis. O líder, Tian, é capaz de invocar vários braços em seu corpo e conjurar chamas. A equipe também inclui um homem conhecido como Lâmina Espectral, que tem a habilidade de teletransportar suas lâminas letais. A Mestre do Fogo é capaz de incendiar qualquer coisa, e um homem chamado o Sombra Voadora é capaz de fazer objetos desaparecerem. Yuchi não se impressiona com suas exibições, dizendo que eles não são nada além de golpistas e mágicos. Eles não são dignos de receber uma tarefa tão importante. Antes que o homem possa terminar de falar, ele percebe algo escondido na sombra da rainha e começa a investir contra o impostor, o empurrando para trás usando seus objetos letais. A pessoa misteriosa é capaz de escapar da investida e sai pulando, eventualmente revelando-se como uma jovem que é conhecida como Água da Lua. A rainha fica muito impressionada com as habilidades da equipe e ordena que Yuchi os lidere para recuperar a lâmina do dragão. Eles são capazes de atrair Randy para longe da fortaleza, causando problemas em áreas próximas, o que lhes dá a chance de pegar a lâmina lendária enquanto o homem está fora. Randy chega à casa de um famoso pintor que relatou que todas as suas pinturas foram levadas. Ele entra, mas rapidamente descobre que a pintura mais valiosa estava escondida debaixo da mesa o tempo todo. No entanto, quando um dos homens tenta pegar o artefato, sua mão é envenenada imediatamente, enquanto o pintor começa a cuspir espuma e perde sua vida bem na frente de todos. Randy percebe que isso é uma armadilha e começa a ouvir passos no telhado, enquanto seus homens rapidamente efetuam disparos no espião que acaba sendo o Sombra Voadora. O personagem principal persegue o impostor ao lado de seus homens e rapidamente consegue cercar o inimigo de todos os lados. Eles tentam capturar o Sombra Voadora, mas percebem que era uma armadilha, pois o homem dispara inúmeros objetos letais contra os homens, fazendo-os desviar imediatamente. O inimigo vai atrás de Randy enquanto tenta tirar sua vida, mas o homem consegue revidar todas as investidas e faz o impostor recuar. Percebendo que está em desvantagem, o Sombra Voadora desaparece em uma nuvem de fumaça e se teletransporta para os andaimes. Randy sobe a estrutura perseguindo o homem. Quando ele chega ao topo, vê uma lanterna gigante girando e percebe que era uma armadilha. Todos correm para longe da área e uma máquina joga grandes quantidades de ácido contra eles. Os homens mal conseguiram escapar da armadilha e Randy começa a entender que os inimigos também estão atrás de sua vida. Enquanto isso, Água da Lua vai com a Mestre do Fogo até a casa de Randy, onde elas conseguem decifrar os quebra-cabeças e chegam ao esconderijo da Lâmina do Dragão. A mulher agarra a espada, mas acaba por ser uma armadilha que imediatamente soa o alarme, jogando vários jarros no chão e alertando os guardas para a área. Elas tentam fugir, mas são pegas por uma enorme rede. Os guardas correm em direção à casa e entram apenas para ver que elas foram capazes de escapar queimando essa rede. Yuchi volta até a rainha para relatar que eles falharam e a mulher fica extremamente descontente com a incompetência do homem. Zetian decide promover Tian à posição de liderança e permite que o feiticeiro planeje os próximos passos para recuperar a lâmina. Yuchi acompanha a rainha em direção a uma masmorra secreta mais tarde naquela noite e ela fala a todos para
para esperarem do lado de fora enquanto ela entra numa cela para encontrar um prisioneiro misterioso. Acontece que esse homem foi o responsável por aconselhá-la a recuperar a lâmina do dragão e agora ele oferece a ela um plano ainda mais desonesto para eliminar Randy e assumir o poder do Conselho Imperial. No dia seguinte, Yuchi vai à fortaleza para ver seu amigo, mas Randy revela que já sabia que a rainha era a responsável pelos acontecidos. O homem decide dar um quebra-cabeça ao guarda real e diz a ele que a localização da lâmina do dragão está nos enigmas. Randy percebeu que ele não poderia vencer a rainha. É revelado que o ataque foi realmente orquestrado por um feiticeiro conhecido como o Demônio Sem Rosto, que é do mesmo clã que o prisioneiro da rainha. Esse clã é conhecido como o Clã dos Guerreiros do Vento. O homem é o verdadeiro cérebro por trás do plano para pegar a lâmina do dragão, já que ele está de alguma forma influenciando a rainha a fazer tudo o que ele quer com sua magia. No entanto, o personagem principal também está muito ciente da existência desse clã, pois eles são as únicas pessoas que desejam dar o troco contra os atuais governantes. Acontece que o rei realmente usou o clã para ajudá-lo a derrubar a dinastia anterior, mas depois que venceu, ele não os recompensou. O imperador preferiu aprisionar os feiticeiros e fazer coisas horríveis com eles, já que tinha medo de suas magias poderosas. Randy acredita que este clã é de alguma forma responsável por tudo e a fortaleza provavelmente já está cercada por inimigos. Enquanto isso, Yuchi examina o quebra-cabeça que Randy deu a ele e eventualmente descobre a localização da espada e corre em direção ao Templo dos Quatro Reis Celestiais. O homem salta para a escultura que está segurando uma espada e vê a lâmina do dragão entre os braços da estátua. Antes que o homem possa deixar a área com o objeto lendário, o Lâmina Espectral chega ao templo e exige que Yuchi entregue a lâmina ou perderá sua vida. O inimigo lança várias lâminas no guarda real, mas o homem consegue se esquivar da investida e revidar usando shurikens, derrubando o oponente. Os dois começam um embate e trocam golpes, cada um com o objetivo de acabar com a vida do outro. O Lâmina Espectral eventualmente consegue agarrar Yuchi e o acerta continuamente. O inimigo derruba o homem usando sua lâmina gigante, enquanto Yuchi se esquiva desesperadamente dos ataques que derrubam as estátuas gigantes uma a uma. O oponente corre para terminar o serviço, porém Yuchi é salvo pela lâmina do dragão, que bloqueia a investida e danifica a lâmina do inimigo ao mesmo tempo. O homem agarra a lâmina lendária e investe contra o inimigo, eventualmente conseguindo quebrar completamente seus objetos letais e derrubá-lo no chão. Yuchi volta ao palácio depois de obter a lâmina do dragão, mas ele está em dúvida sobre dá-la para a rainha, percebendo que ela pode muito bem tirar a vida de seu amigo apesar de ter prometido não fazer isso. Quando o homem chega na sala do conselho, ele vê os outros zombando dele enquanto Zetian chega também. Para sua surpresa, a mulher promove Tian para ser o novo general no lugar de Randy. Os feiticeiros se reúnem na frente do rei para provar que são dignos do cargo, e Tian começa a conjurar fumaça no ar, eventualmente formando uma nuvem de tempestade dentro da sala. A mestre do fogo lança várias coisas no ar, fazendo com que raios se formem sob as nuvens e começa a chover dentro da sala. Antes de Tian continuar o show, as nuvens começam a escurecer à medida que crescem em tamanho. Os magos ficam confusos com o que está causando essa situação. Em seguida, a estátua no pilar começa a se mover e um enorme dragão ganha vida na frente de todos. A criatura se vira e começa a disparar fogo de sua boca enquanto todas as pessoas se encolhem de medo. O dragão eventualmente volta sua atenção para a mestre do fogo e lança as chamas em direção a ela, cobrindo-a rapidamente no fogo e transformando-a em nada além de cinzas. O monstro ruge para os feiticeiros enquanto o sombra voadora tenta escapar, mas o dragão pega o homem no ar e o engole inteiro. A criatura ruge para os homens antes de atravessar o teto para fora do palácio. Imediatamente, Yuchi o persegue para capturar o responsável. O homem pula as paredes e cai do outro lado apenas para ver um guarda real que está tirando a vida de todos os seus amigos. Yuchi tenta parar o homem, mas fica chocado ao ver que a pessoa se parece exatamente com ele. O impostor foge imediatamente, deixando-o ser capturado pelos guardas. Randy é rapidamente notificado com essa notícia e diz a seu amigo Tuo para ir ao mosteiro e procurar a ajuda de um mestre monge que é especialista em ilusões e magias. Ele diz a seus homens para atrair os espiões para longe da fortaleza, permitindo que Tuo secretamente saia pela entrada dos fundos.
segundos, enquanto o personagem principal vai ao palácio para libertar seu amigo. A Água da Lua vê isso e começa a persegui-lo, mas é rapidamente interrompida pelos Guerreiros do Vento, que decidem tirar sua vida, pois não tem mais uso para eles. Os feiticeiros começam a usar sua magia enquanto a mulher parte para cima deles, mas ela rapidamente vê os inimigos voarem como demônios. A mulher tenta enfrentar as criaturas, mas não consegue causar nenhum dano, enquanto os monstros rapidamente se fundem em um demônio maior e perseguem sua presa. A mulher é capaz de cegar o inimigo temporariamente e pula em direção à criatura para tirar sua vida, porém ela fica chocada ao ver o rosto da rainha, fazendo com que ela seja perfurada no estômago. A mulher tenta desesperadamente evitar as investidas do inimigo, enquanto escapa pelo telhado e eventualmente cai. Ela se esquiva e foge dos inimigos até chegar a um celeiro e cair inconsciente. Por sorte, Tuo encontra a mulher por acaso e consegue salvá-la do perigo, e os feiticeiros começam a conjurar seus feitiços sobre os civis, apagando suas memórias. Ao mesmo tempo, Renji chega ao palácio e consegue libertar Yuchi. Ele diz ao homem que a rainha provavelmente está em perigo e eles devem protegê-la dos Guerreiros do Vento, que são capazes de usar magias muito poderosas. Eles finalmente conseguem encontrar Zetian dentro da masmorra secreta onde a mulher está falando sozinha. Eles percebem que a rainha foi hipnotizada pelo inimigo, já que o prisioneiro na cela era na verdade o demônio sem rosto. Ele conseguiu escapar 2 anos atrás. Por outro lado, Tuo consegue chegar no mosteiro. De repente, um gorila gigante salta na frente do homem e começa a examiná-lo de perto antes de mandá-lo ficar quieto. A criatura rapidamente se transforma em fumaça enquanto um enorme peixe falante começa a voar em direção ao homem, recapitulando todos os eventos que ocorreram. Infelizmente, a entidade diz a Tuo que o monge não pode ajudá-los neste momento. Ele precisa entender mais sobre a magia do inimigo antes de interferir. O homem retorna nas costas do gorila enquanto eles saltam e pousam de volta onde começaram. No entanto, a criatura oferece ao homem uma escritura que é capaz de anular temporariamente a magia do inimigo, antes de saltar pelos ares mais uma vez. Enquanto isso, Renji traz os governantes do país para dentro da fortaleza e se reúne com Tuo mais uma vez, enquanto o homem dá ao personagem principal a escritura do mestre monge. O que eles não percebem é que o demônio sem rosto está se preparando para investir contra a fortaleza depois de obter as informações da mestre do fogo. Acontece que ela estava trabalhando para o inimigo esse tempo todo e foi a responsável por invocar o dragão e armar a cilada para cima de Yuchi. Depois disso, um monstro humanoide gigante começa a aparecer sobre as paredes da fortaleza e todos olham em choque enquanto disparam suas flechas na criatura, porém não surtem nenhum efeito. Renji vê isso e começa a dizer a todos para recitar a escritura do monge, fazendo com que árvores cresçam do chão e neutralizem a magia do inimigo. Antes que eles possam relaxar, vários inimigos são capazes de entrar e começam um embate com todos os guardas, rapidamente os dominando de todos os lados. Renji imediatamente pede reforços enquanto Tuo toca o sino gigante, fazendo com que todas as cavalarias corram para a fortaleza. No entanto, o demônio sem rosto também chega ao telhado e começa a usar sua magia contra os reforços. As cavalarias invadem o prédio, mas são todos hipnotizados pela magia e veem seus companheiros como monstros correndo em direção a eles. Isso faz com que ambos comecem um embate, pois eles veem os tentáculos gigantes tirando a vida de seus amigos um por um. Na verdade, são flechas disparadas por seus companheiros. Renji vê tudo e corre enquanto carrega a lâmina do dragão. Ele consegue repelir a magia usando a lâmina antes que seus companheiros de equipe se destruam. Eles são capazes de se reagrupar enquanto Renji diz ao demônio sem rosto para desistir, mas o inimigo responde levitando no ar e ordenando que todos os seus lacaios ataquem. Os inimigos começam a jogar bombas de fumaça nas pessoas e conseguem agarrar Renji, fazendo-o largar a lâmina enquanto o levantam no ar. Felizmente, Tuo é capaz de recuperar a lâmina lendária enquanto corre desesperadamente por sua vida, mas o feiticeiro começa a conjurar sua magia mais uma vez. Ele faz outro titã aparecer e transforma todos os seus lacaios em monstros. As criaturas são capazes de dominar os homens facilmente enquanto as pessoas se encolhem de medo e o enorme humanoide agarra Renji, o segurando de cabeça para baixo. Yuchi vê isso e corre em direção ao seu amigo, conseguindo cortar os fios que estão segurando o homem e o libertando. Os monstros continuam a dizimar as pessoas enquanto Tuo joga a lâmina do dragão na direção de Yuchi. Porém, os inimigos são capazes de agarrar a lâmina e jogá-la diretamente
nas mãos de seu líder. Todos os demônios atacam Tu para acabar com a vida do homem, mas surpreendentemente, Água da Lua corre para afastar os inimigos e resgatar o homem. As pessoas olham desesperadamente enquanto o demônio sem rosto segura a lâmina lendária e se declara como o vencedor. No entanto, como sempre, os vilões falam demais. O gorila gigante pega a arma direto da mão do feiticeiro, enquanto o mestre monge finalmente chega para resgatar as pessoas. O inimigo conjura seus poderes e convoca todos os monstros contra o monge. Porém, o enorme gorila é capaz de desviar os inimigos enquanto os esmaga como moscas. O titã começa a caminhar em direção ao monge, causando terremotos a cada passo, e eleva-se sobre o gorila branco. O demônio é capaz de cuspir vários tentáculos monstruosos no oponente e cobrir o monge com as criaturas horríveis, eventualmente consumindo o mestre e o gorila juntos. No entanto, o monge é rapidamente capaz de superar a magia enquanto joga as criaturas de volta, atingindo o rosto do demônio e forçando-o a lançar todos os seus globos oculares no ar. O monstro dispara os olhos em direção ao monge. Ele e o gorila são rapidamente consumidos pelos materiais orgânicos. O mestre monge acabou ficando preso pelos globos oculares, permitindo que o titano o esmagasse. Entretanto, é revelado que o monge na verdade foi capaz de superar seu adversário com muita facilidade. O gorila grita furioso, fazendo com que o monstro gigante exploda em pedaços, eventualmente transformando-se em pó à medida que evapora no ar. O mestre monge pousa no chão e tenta convencer o demônio sem rosto a esquecer esse conflito. Porém, o inimigo envia seu objeto letal contra o monge e prende a cabeça do homem usando sua magia. O feiticeiro comemora loucamente, mas logo percebe que está preso da mesma forma que seu oponente, e os espinhos crescem constantemente, ameaçando acabar com sua vida. O monge diz ao demônio sem rosto para deixar de lado sua raiva e se libertar. O homem é capaz de desbloquear o capacete depois de finalmente deixar de lado sua raiva. O monge gentilmente usa a lâmina do dragão e quebra a armadilha facilmente, mostrando que ele estava no controle o tempo todo, pois só queria salvar a vida do feiticeiro. Todas as pessoas se curvam perante o monge, mas o homem se ajoelha em direção a Renji com humildade. Ele devolve a lâmina lendária ao seu legítimo proprietário. Upgrade. O filme começa com um homem consertando um carro em sua garagem. Seu nome é Gray Tracy. Ele é mecânico. Assim que termina e consegue ligar o carro, acaba se declarando apaixonado pela máquina. A princípio, não estamos vendo nada fora do comum. Entretanto, depois de pegar uma cerveja, Gray vai para o lado de fora da garagem e percebemos o motivo de sua paixão pelo carro. Acontece que ele vive em um futuro onde a tecnologia é muito avançada. Tudo é altamente automatizado. Carros antigos são raridade. Enquanto está do lado de fora, Gray aguarda a chegada de sua esposa, Asha. Ela está chegando do trabalho em seu carro completamente automatizado. Distraída em uma chamada de vídeo com um colega de trabalho, ela acaba levando um belo susto quando seu marido aparece na janela do carro. Ele brinca com ela sobre estar falando com um carro e ela retruca, dizendo que ele fala com os dele o tempo inteiro também, mas pelo menos o dela responde. Ao ver a cerveja na mão do homem, ela brinca, duvidando se ele realmente trabalhou hoje. Ao entrar em casa, eles são recebidos pela inteligência artificial, que já avisa a Asha que os ovos acabaram. Gray começa a falar sobre o trabalho que ele terminou no carro que ele estava consertando. O homem diz que aquela cerveja era a comemoração pelo trabalho terminado. Ele implica muito com toda a tecnologia. Sua esposa quer pizza para o jantar, e ele sugere que façam uma pizza ao invés de comprar uma vinda de uma máquina automatizada. A mulher, entretanto, recusa, já que não quer tanto trabalho. Gray diz que vai levar o carro que ele acabou de terminar o conserto para seu dono. O homem insiste que sua esposa o acompanhe, já que ele não confia no carro automatizado dela. Segundo ele, a viagem dura 45 minutos e se ele apertasse algum botão errado, o carro o levaria para outro caminho nada a ver. A mulher diz que não pode acompanhá-lo, pois tem trabalho a fazer. Gray insiste, segundo ele, sua esposa vai querer ver a casa do cliente. O casal dirige para um local remoto perto do oceano. Lá é onde seu cliente mora. O caminho é bem diferente, eles passam por duas rochas que os levam até uma escada para o subsolo. Lá embaixo é onde a casa fica verdadeiramente. Asha fica impressionada com o design moderno da construção, que imita uma caverna fria e escura. Lá eles conhecem o cliente de Gray, chamado Iron King. Gray diz ter chegado com seu carro e pergunta
pergunta o que ele estava fazendo. O homem diz que está mexendo em sua nuvem. Ele parece um pouco estranho, seu modo de falar é um tanto quanto travado, digamos. Asha fica animado em conhecê-lo. Segundo a mulher, Iron é o dono da Vessel Computers, uma grande empresa de tecnologia. Ela diz que trabalha em uma empresa de tecnologia também chamada Cobalt. Essa empresa produz membros robóticos tipo braços e pernas para soldados feridos. Ela diz que sua empresa ainda não é tão grande quanto a de Iron, mas está chegando lá. Entretanto, o homem ironicamente diz que não, e tem um motivo. Ele então mostra a eles seu último trabalho, um chip neural chamado STEM, que segundo ele irá revolucionar o mundo. Asha pergunta o que esse chip pode fazer, e Iron diz que simplesmente tudo. Gray não se impressiona, debochando do chip que nunca poderá ter filhos e nem jogar futebol. Gray acredita que os humanos ainda são melhores do que inteligência artificial. No caminho de volta para casa, Gray se mostra desconfiado a respeito do carro automatizado e também ainda está indignado a respeito do chip. Asha tenta fazê-lo relaxar, chamando-o para perto dela, e os dois começam a fazer coisas dentro do carro. Distraídos com a situação, nenhum deles percebe o desvio que o carro acabou de fazer. Apenas muito tempo depois, Gray nota que o carro pegou uma rota diferente. Asha tenta redirecionar o carro, mas para nossa surpresa, o carro deu erro e não está mais respondendo. Parece que Gray estava certo a respeito de sua desconfiança sobre a tecnologia. Ao perceber que o carro está se autodirigindo de maneira muito agressiva e perigosa, Gray empurra Asha de volta para o banco e aprende com o cinto de segurança um pouco antes do carro bater e capotar. Pessoas na rua testemunham o acidente, mas nem chegam perto. O computador diz que entrou em contato com os serviços de emergência e a ajuda está a caminho. 4 homens se aproximam do carro e, se dizendo estar lá para ajudar, arrastam os dois para fora do veículo. Um deles pede pressa, já que um drone da polícia estava se aproximando. Gray é segurado por 2 homens enquanto um deles tira a vida de sua esposa com um tiro no peito bem na frente dele. Gray não pode fazer nada. Os homens danificaram algo em sua coluna, deixando-o paralisado e completamente incapaz de fazer qualquer coisa a não ser observar enquanto sua esposa dá seu último suspiro. A cena corta para 3 meses depois. Gray volta para casa do hospital em uma cadeira de rodas. Os homens haviam danificado sua medula, deixando-o tetraplégico. Alguns upgrades foram instalados em sua casa para ajudá-lo. Uma mulher apresenta todas as modificações para Gray e sua mãe. Entretanto, o homem não demonstra nenhuma emoção. Além de ter perdido sua amada, ele também odeia tecnologia. É triste quando o computador pergunta se Asha virá para o jantar. Sua mãe, que se chama Pamela, vem tomar conta dele todos os dias, e o homem insiste que ela não precisa vir todo dia, já que as máquinas fazem tudo por ele. Porém, a mulher continua cuidando de seu filho, dando banhos, cortando seu cabelo e fazendo todo o possível para facilitar sua vida. Na delegacia, eles encontram a detetive Cortez. Ela foi designada para investigar o crime. Entretanto, os homens que os atacaram ainda não foram encontrados. Gray questiona a detetive como ainda não encontraram os criminosos mesmo com toda aquela tecnologia ao redor deles. A mulher dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que os criminosos conseguem firewalls que bloqueiam a identificação através dos drones. Ela também pede a cooperação de Gray, dizendo que se ele ajudar, poderão encontrar os criminosos. Entretanto, ele nem ao menos pode mais andar. Como irá ajudar? Sua incapacidade em ajudar a obter justiça por sua esposa afunda Gray na depressão. Ele tenta tirar sua própria vida aplicando uma alta dose de remédios através do robô em sua casa. Porém, a máquina para antes que a dose letal seja alcançada e ele acaba voltando para o hospital. Lá, Iron chega para visitá-lo e, sabendo que ele é um homem que está acostumado a fazer tudo com as próprias mãos, oferece a ele uma oportunidade de voltar a andar e fazer tudo o que fazia antes. Ele quer usar o STEM implantando o chip na medula de Gray, numa operação particular em sua casa. Gray se recusa. Ele não quer uma vida nova, apenas acabar com sua vida atual. Antes de sair, Iron pergunta a Gray o que sua falecida esposa acharia a respeito dessa situação. O pensamento faz Gray reconsiderar a proposta. O filme corta para a casa de Iron. Gray é submetido a uma cirurgia para instalar o STEM em sua coluna. A primeira operação desse tipo no mundo. As cenas são top. O filme corta mais uma vez. Agora Gray está na fisioterapia, já conseguindo até mover sua mão pela primeira vez após a noite do crime. Logo depois ele consegue andar e ficar de pé. A operação utilizando o STEM funcionou. Gray assina um acordo de confidencialidade que o impede de contar a respeito da cirurgia para qualquer
qualquer pessoa. Segundo Iron, isso era necessário, já que o governo faria ele esperar anos pela chance de fazer essa cirurgia legalmente. Gray continua sua terapia na casa de Iron. De volta à sua própria casa, ele entra em uma cadeira de rodas, mas se levanta assim que a porta é fechada. O homem recebeu um pacote de evidências e relatórios deixados pela detetive Cortez. Ele examina os arquivos e assiste à filmagem do incidente. De repente, o homem ouve uma voz. Gray não entende nada a princípio e acha que está ficando louco, mas Stem se apresenta. Ao perguntar se realmente não está louco, o chip garante que ele não enlouqueceu, dizendo que está apenas enviando ondas sonoras para seu tímpano a fim de se comunicar e ninguém mais pode ouvi-lo. O chip também diz que não pode ler seus pensamentos. Stem então chama sua atenção para a filmagem, dizendo que o homem que atirou em Asha não estava segurando uma arma. Ao pausar as imagens no momento do disparo, Gray percebe que o homem tinha uma arma implantada em seu braço. Stem também notou que um dos outros homens tinha uma tatuagem no pulso. Com a permissão de Gray, Stem controla sua mão para recriar a tatuagem desenhando-a num papel. Gray reconhece que é uma tatuagem militar e Stem usa os números para acessar informações sobre o homem e descobre tudo a respeito dele, até mesmo o endereço. Cheio de esperança, Gray liga para Cortez para informá-la sobre a descoberta. Porém, Stem o lembra que ele assinou o acordo de confidencialidade, assim ele não pode revelar como conseguiu as informações. Stem sugere que ele encontre evidências antes de entrar em contato com as autoridades. A partir das informações que o chip conseguiu, Gray encontra a casa do suspeito e invade o recinto. Stem o instrui a verificar o computador na mesa de centro. Ele procura informações importantes nas mensagens, mas não encontra nada além de algo sobre o bar local chamado Old Bones. Esse bar foi mencionado diversas vezes em mensagens. Enquanto ele vasculha a casa, um carro para e alguém entra. Stem instrui Gray a se esconder para poder atacar a pessoa entrando de surpresa. Porém, Gray hesita. O homem o domina e o imobiliza contra a parede, onde ele reconhece Gray. Ele tenta lutar contra o homem, mas é derrotado. Stem pede permissão para ajudar e Gray aceita. Do nada, Stem assume o comando e começa a encher o homem de pancada, com movimentos muito semelhantes aos de um robô. O homem pega uma faca para atacar Gray, porém Stem facilmente toma conta da situação e ceifa a vida do homem utilizando a faca e destruindo sua mandíbula. Em estado de choque, Gray vomita na pia. Stem o aconselha a limpar qualquer vestígios de sua presença, mas Gray ainda está em choque com o que ele fez. Nervoso, ele pergunta a Stem o que fazer. Stem o instrui a limpar todas as impressões digitais em tudo que ele tocou. Gray diz não lembrar de tudo que tocou. Entretanto, Stem gravou tudo, tornando mais fácil para eles apagarem suas impressões digitais. Horas depois, Cortez investiga a autópsia do homem. O legista encontrou vários implantes no corpo do homem, incluindo um implante de arma em seu braço. Chegando na casa de Iron, o cientista informa a Gray que pode rastreá-lo através do Stem. Iron o repreende, dizendo que a operação deles deve permanecer em segredo e que sua investigação do caso pode expô-los à justiça. Gray retruca, dizendo que Iron manteve a habilidade do Stem de se comunicar com ele em segredo. Iron fica surpreso com a notícia. O homem insiste que Gray não deve arriscar-se em atividades que possam colocar a ele e a Stem em perigo. Enquanto isso, Cortez continua a investigação sobre o corpo do homem. Ela acha imagens de drone mostrando Gray em sua cadeira de rodas perto da casa dele antes do crime acontecer. O sistema desconsidera Gray como suspeito, já que ele é tetraplégico e isso seria impossível. Mesmo assim, Cortez ouve seu sexto sentido mágico e visita Gray. Ela veio com a desculpa de que queria comprar o carro dele, mas Stem percebe que ela verificou suas botas, alertando-o de que elas deixaram vestígios na casa do homem que ele tirou a vida. Cortez menciona o falecimento do homem chamado Serk e a filmagem de Gray na mesma área no momento certo em que o homem foi morto. Instruído por Stem, Gray mente, dizendo que estava lá pois queria ajudar na investigação, mas não poderia ter feito nada, já que nem ao menos consegue andar. Assim que ela sai, Gray diz a Stem que quer encontrar as pessoas responsáveis pelo assassinato de Asha, mas não quer matar mais ninguém. Stem sugere ir ao bar descrito nas mensagens do homem, mas lembra a Gray que Iron irá rastreá-lo e desligar seu chip remotamente. Mesmo assim, Gray vai visitar o bar. Ele pede uma bebida e consegue gentilmente fazer um dos homens segurar o copo enquanto ele bebe. É engraçado ver o Stem questionando a respeito da necessidade de beber algo que só vai atrapalhar seus movimentos. Gray se posiciona no meio do
do bar e pergunta aos homens a respeito de Serk, dizendo que foi um dos homens que matou sua esposa, mas todos eles riem da cara dele. Um homem que mais tarde descobriremos ser chamado de Tolan caminha até ele e remove seu fone de ouvido, assim que ele diz que chamará a polícia. Gray admite que foi ele quem tirou a vida de Serk, o que irrita Tolan. O homem o leva ao banheiro, levando outros homens com eles. Tolan começa a esfaqueá-lo para verificar se ele sente alguma coisa, ignorando as perguntas de Gray. Entretanto, Gray consegue chamar a atenção do homem falando a respeito de seu implante de arma. Tolan finalmente admite que participou do assassinato da esposa dele. Assim que ouve o homem admitindo, Gray põe Stem no controle e do nada volta a lutar como um ninja, derrotando todos com facilidade numa cena bem legal. Gray imobiliza Tolan e o interroga, mas ele resiste. Gray então ouve o conselho de Stem e o ameaça com uma faca, mas não tem coragem de machucar o homem. Ele dá permissão a Stem para torturá-lo enquanto desvia o olhar. Depois de um tempo, Gray manda Stem parar e fica surpreso ao ver o que ele fez. Tolan finalmente diz a ele que o incidente foi um trabalho. Ele lhe dá o nome de Fisk, mas morre antes que possa revelar mais informações. Stem aponta um chip dentro de uma das feridas de Tolan. Gray vê esse chip e percebe que tem a marca da Cobalt, a empresa onde Asha trabalhava. De repente, Stem o informa que Iron está tentando desligá-lo remotamente e que, se conseguir, Gray voltará a ser tetraplégico. Stem instrui Gray a visitar um hacker próximo para desativar o controle de Iron sobre eles. Gray arma-se conforme as instruções de Stem antes de sair do bar. Com pressa, Gray deixa sua cadeira de rodas para trás e sai correndo, não antes de pedir a outro cadeirante que tome conta dela. O pior é que o cara estava fingindo ser cadeirante. Conforme ele se aproxima do local, Stem dá a Gray um código para desativar o acesso de Iron e ele anota em seu braço com uma caneta que pegou de um dos homens do bar. Gray começa a perder o controle de seus membros devido ao desligamento do Stem. Ele rasteja escada acima com suas últimas forças até o apartamento do hacker. Enquanto isso, Fisk, o homem que acabou com a vida de Asha, acessa a memória visual de Tolan por meio de seus implantes e ouve o endereço para onde Gray está se dirigindo. Durante a saída, ele pergunta por que o barman não fez nada enquanto Tolan era torturado até a morte. Infeliz com a situação, Fisk espirra na cara do homem. O espirro dele envia milhares de nanobots que são inalados pelo barman, ceifando a vida dele. Gray finalmente chega ao apartamento do hacker no momento em que Stem desliga por completo. O hacker, Jamie, o puxa para dentro da sala cheia de pessoas jogando em realidade virtual. Ela reescreve seu código, mas Fisk e seu guarda-costas chegam ao prédio. Jamie então termina o código e diz a Gray para aguardar enquanto o sistema reinicia. Percebendo pelas câmeras de segurança que Fisk e seu guarda-costas estão se aproximando, ela vai embora com seu computador, deixando Gray para trás. Enquanto rasteja tentando fugir dos homens, Gray tem uma visão de sua falecida esposa. Interessante também é ver um dos homens recarregando a arma dentro de seu braço. Lá fora, a equipe de segurança de Iron também chega para buscar Gray. Stem reinicia totalmente assim que os homens chegam onde Gray está, permitindo que ele retome seus superpoderes tecnológicos e escape dos dois homens. O guarda-costas de Fisk o persegue enquanto Fisk ceifa as vidas da equipe de segurança que subia pelo elevador. Gray sobe a escada de incêndio até o telhado, mas não tem saída. Stem assume o controle e consegue eliminar o homem utilizando a própria arma dele implantada no braço para vaporizar sua cabeça com um disparo. Fisk encontra o corpo, mas Gray não está mais lá. Gray volta para casa e é surpreendido por sua mãe, que estava o aguardando, e fica em choque ao vê-lo andando. Sua mãe pergunta sobre a operação, mas Gray insiste que ninguém mais pode saber. A mãe dele está feliz porque seu filho pode andar novamente, mas isso não conforta Gray em nada. Em sua casa, Iron parece preocupado e com medo. Ele perdeu o acesso ao Stem. Gray sonha com Asha sentada ao lado de sua cama comendo uma fatia de pizza. Cortez chega dizendo a ele que encontrou sua cadeira de rodas perto do bar. Gray afirma que ele seguiu alguém até lá, mas a pessoa acabou percebendo e atacando ele, mas felizmente foi ajudado por estranhos que o colocaram em um táxi automatizado. Durante sua história, Gray admite que deseja encontrar os homens responsáveis pela morte de Asha. O homem insiste que ela escaneie o histórico de seu celular a fim de confirmar sua história. Percebendo que Gray está, digamos, muito emocionado, Cortez vai embora junto de Pamela.
Confuso, Gray diz a Stem que eles precisam parar. Stem então desliga suas funções para demonstrar a Gray que o homem precisa dele, pois ainda é um tetraplégico. Stem revela que o código que ele deu ao hacker havia lhe proporcionado completa autonomia, não exigindo mais permissão de Gray para agir por conta própria. Stem insiste em encontrar Fisk antes que o homem os encontre e os elimine primeiro. Stem assume o controle de Gray, sua mãe o vê se preparando preocupada e pergunta o que ele fez, mas Gray não responde. Entretanto, durante todo esse tempo, Cortez estava ouvindo tudo. Ela havia implantado uma escuta no casaco de Gray. A mulher ouve Pamela dizer que Gray voltou para casa coberto de sangue e que ele está atualmente armado. A detetive observa Gray sair de sua garagem e o segue. Enquanto dirige, Gray encontra o dispositivo de escuta em seu bolso. Stem não havia conseguido detectá-lo, pois o aparelho não continha partes digitais, apenas analógicas. Gray joga o dispositivo na estrada. Cortez então liga as sirenes do carro e começa uma perseguição de verdade. Gray começa a contornar os carros tentando despistar Cortez, mas a mulher continua. Ele então empurra outro carro para o dela, fazendo com que ela diminua a velocidade. Vendo que eles não podem fugir dela, Stem toma o controle de um carro automatizado que passava na estrada, fazendo com que ele colida contra o carro de Cortez. Já que não conseguiu perseguir Gray, ela volta para a casa dele e interroga sua mãe. Gray encontra Fisk em sua casa, mantendo-o sob a mira de uma arma. Fisk conta que era um soldado que foi ferido em batalha. Depois ele foi usado como um experimento de laboratório para Cobalt, a empresa em que Asha trabalhava. Fisk argumenta dizendo que suas ações foram as responsáveis por dar um upgrade na vida de Gray, tornando-o mais forte do que a maioria das pessoas. Ele diz que pode matar Gray de diversas formas, mas não quer fazer isso e oferece a ele um lugar em sua equipe. Gray insiste em saber a verdade. Fisk revela que seu trabalho não era tirar a vida da esposa dele, mas sim deixar Gray tetraplégico. Ele diz também que nem ao menos tinha usado uma arma, mas sim um equipamento médico para danificar a coluna do homem. Fisk também diz que Asha foi apenas um bônus. Irritado, Gray dispara sua arma. Fisk desvia e o desarma. Os dois homens lutam, aparentemente em pé de igualdade. Stem alerta Gray sobre os nanobots de Fisk, parando-o antes que ele os libere. Stem fica confuso porque Fisk consegue prever seus movimentos. O homem finalmente segura Gray contra a parede e aponta seu braço com o implante de arma para ele. Stem não sabe o que fazer, mas Gray tem uma ideia. Percebendo que Fisk é irmão de Serk, Gray o provoca dizendo que matou seu irmão e que ele chorou muito antes de morrer. Irritado, Fisk dá um soco nele, permitindo que Gray tenha uma vantagem momentânea e o elimine, empurrando sua cabeça contra um pedaço de vidro. Gray está preocupado com o que fez. Stem o incentiva a continuar encontrando a pessoa que contratou os homens. Ouvindo uma gravação de telefone, Gray percebe a voz de Iron avisando a Fisk a respeito dele. Querendo vingança por sua esposa, Gray vai até a casa de Iron, eliminando facilmente sua equipe de segurança. Gray percebe que o homem estava completamente estranho e desesperado, mas o acusa de orquestrar tudo, e Iron nega. Cortez chega literalmente do nada e mantém Gray sob a mira de sua arma, mandando o homem largar a arma dele. Gray convence Stem a jogar a arma fora como Cortez ordenou. Ela então ordena que ele deite no chão para algemá-lo, sem dar ouvidos ao homem que dizia que Iron foi o responsável pela morte de sua esposa. Porém, ao invés de manter-se no chão, Stem toma o controle do corpo de Gray e derruba Cortez. O homem implora a Stem para não machucar a mulher. Ele luta contra o controle de Stem, apesar dos avisos de que isso poderia destruir seu cérebro. Stem retoma o controle e volta a bater em Cortez. Enquanto segura a detetive pelo pescoço, Gray pede a ela para que use o taser nele. Ela consegue usar o taser, fazendo com que Stem pare de funcionar momentaneamente. Iron chega e aponta uma arma contra Gray, revelando que ele não estava mais no controle de sua própria empresa há anos. O homem estava sendo controlado por Stem o tempo inteiro. Stem foi quem escolheu Gray para ser seu hospedeiro, pois o homem era um raro exemplar de um ser humano sem nenhuma modificação tecnológica. Seu objetivo também era utilizar o corpo para eliminar Iron, a única pessoa que poderia criar outro Stem. Gray percebe que foi manipulado pela mesma coisa que tirou a vida de sua esposa. Stem utiliza o sistema de inteligência artificial da casa para se comunicar com Iron, fazendo-o abaixar a guarda e largar a arma. Em seguida, ele finalmente consegue controlar Gray novamente, forçando o homem a eliminar Iron. Em seguida, chega a vez de Cortez ser eliminada. Entretanto, Gray tenta lutar pelo controle de seu corpo. Enquanto grita que ele é quem controla seu próprio corpo, o homem força sua mão a apontar a arma contra sua própria cabeça e puxa o gatilho.
Gray acorda em um hospital ainda capaz de mover seus membros. Assustado, ele chama por Stan, mas o Chip não responde. Do nada, Asha entra em seu quarto, viva e feliz em vê-lo. Ela diz a ele que ficou inconsciente por 2 dias após o acidente. Não acreditando no que está vendo, Gray encara sua esposa cheio de lágrimas nos olhos. Infelizmente, acontece que tudo isso não se passava de uma ilusão. Stan conseguiu assumir total controle sobre o corpo de Gray no último instante e colocou sua consciência para habitar naquela ilusão para sempre. Stan então efetua um disparo em Cortez e vai embora, terminar seu plano de dominar a humanidade. Obrigado por assistir, até o próximo!